Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiar, pedimos a Deus, Ele ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Olá, família cristã, Deus abençoe. Como estão os irmãos? Todos bem? Nem preciso falar da saudade que sinto de cada um de vocês, nem preciso falar da alegria em poder me dirigir a cada um de vocês, mesmo estando à distância. Quero louvar a Deus e agradecer por cada dízimo, por cada oferta que os irmãos têm enviado para o sustento e a manutenção da igreja. Quero dizer aos irmãos que eu sinto a igreja nesses tempos muito mais fortalecida do que antes. Verdadeiramente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para essa mensagem de hoje, eu preciso ler um capítulo inteiro do profeta Sofonias. O primeiro capítulo do profeta Sofonias. A leitura é um pouco longa e eu peço então a sua paciência. Eu julgo que ninguém esteja com pressa, estamos em quarentena, você está aí no aconchego do seu lar. Então, enquanto você empresta teus ouvidos para ouvir as Sagradas Escrituras, deixe o Espírito Santo ministrar ao teu coração. Peça ao Espírito Santo que venha ministrar ao teu coração nesta hora. E eu vou pedir que ele venha ministrar ao meu coração também, em nome de Jesus. Querido Espírito Santo de Deus, nós invocamos o teu poder, a tua graça, a tua sabedoria. Manifesta o teu poder e a tua graça enquanto ouvimos a tua palavra. Ministra ao nosso coração e daremos a ti a glória, a honra, o poder e o louvor para sempre. Amém. Sofonias, capítulo 1, diz assim a palavra de Deus. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi,
filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos. Exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, os nomes dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes, os que sobre os eirados adoram o exército do céu, e os que adoram ao Senhor e juram por Ele e também por Milcom, os que deixam de seguir o Senhor e os que não buscam o Senhor e nem perguntam por Ele. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais, os filhos do rei, todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe e um uivo desde a cidade baixa, e grande lamento desde os outeiros. Uivai-vos, moradores de Mactés, porque todo o povo de Canaã está arruinado, todos os que pesam prata serão destruídos. Naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas, castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem nem mal. Por isso serão saqueados os seus bens e assoladas as suas casas. Edificarão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, porém não lhes beberão o vinho. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço, dia de desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombetas e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia entre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. O sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Queridos, são palavras fortes do profeta Sofonias, esse levita que viveu em Judá no século 7 antes de Jesus. São palavras muito fortes, que não há quem ouça e não sinta nada. E duas coisas nós podemos concluir aqui diante dessas palavras. A primeira delas é que Deus não está brincando conosco. E a segunda coisa que nós podemos concluir aqui é que há uma coisa queimando no coração de Deus.
avivamento. Deus urge por avivamento nesses dias. Amados, uma coisa é certa, muitos não estão percebendo isso. Muitos estão até distraídos, não estão percebendo o que a palavra de Deus está, o que Deus está chamando o seu povo. Deus deseja urgente um avivamento da parte do seu povo. O profeta está proclamando aqui o julgamento universal. Veja que no versículo 3, ele está dizendo: consumirei os homens e consumirei os animais. Nós sabemos que a natureza já está gemendo há muito tempo, a natureza geme. Diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, verso 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Eu preciso ir a um outro texto com você, de um outro profeta contemporâneo de Sofonias, que é o profeta Malaquias. No capítulo 3, do verso 1 ao 3, diz assim a palavra de Deus: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives, ele é como a potassa do lavandeiro, assentar-se-á como derretedor, como purificador de prata. Amados, é tempo de prepararmos o caminho do Senhor. É mais do que a hora e o tempo de prepararmos o caminho do Senhor. Jesus está às portas. Quem é o mensageiro hoje? No passado foi João Batista. O mensageiro hoje é a igreja do Senhor Jesus espalhada em toda a terra. O mensageiro hoje sou eu e você, incumbidos de prepararmos o caminho do Senhor. Lógico que o mensageiro supremo é o Espírito Santo de Deus, mas ele precisa de corpos humanos. Ele precisa de mim e de você. Eu e você que somos a igreja, para prepararmos o caminho do Senhor. Por isso, o profeta Malaquias pergunta no versículo 2, quem poderá suportar o dia da vinda do Senhor? Quem poderá subsistir o dia da sua vinda? Amados, nós temos conhecido um Jesus amigo. Nós temos conhecido um Jesus bondoso. Temos conhecido um Jesus salvador. Temos conhecido um Jesus que é um noivo, é o amado da nossa alma, mas ele virá como juiz. Importante frisar isso. Temos nos relacionado com um Jesus maravilhoso, e ele é maravilhoso, ele é o noivo sim, ele é o amado da nossa alma sim, mas ele virá como juiz, ele não virá para sofrer mais, já sofreu tudo o que ele tinha que sofrer.
já sofreu tudo o que tinha que sofrer para pagar o preço do meu pecado e do seu pecado na cruz do Calvário. Ele vem, e qual é a mensagem dele hoje? A mesma de sempre: arrependei-vos e creia no Senhor Jesus. A mensagem de hoje é a mesma mensagem de sempre. Deus não muda. Arrependei-vos e creia no Senhor Jesus. Diga glórias a Deus. Glórias a Deus. É pelo arrependimento que nós abandonamos o pecado. É pelo arrependimento que nós nos convertemos a Deus. É pela fé que nós nos aproximamos de Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Queridos, o que é exatamente arrepender-se? O que significa verdadeiramente arrependimento? Exatamente arrependimento. Arrependimento não é apenas dizer: Senhor, eu me arrependo de todos os meus pecados. Arrependimento é muito mais do que uma confissão. Arrependimento é um sentimento de pesar profundo pelos pecados que eu cometi. Arrependimento é uma confissão seguida de um pesar profundo por ter pecado contra Deus. É um sentimento de pesar profundo por ter ofendido a santidade de Deus. Não foi o meu irmão que pecou, mas eu pequei. Não foi a minha família que pecou, mas eu pequei contra Deus. O caminho do Senhor será preparado por um espírito de arrependimento na igreja. O caminho do Senhor será preparado por um espírito de quebrantamento, de arrependimento, de choro, de confissões de pecado, de uma volta inteira para Deus, completa para Deus nosso Senhor, por um espírito de arrependimento, de uma mudança radical de atitudes, de uma mudança radical de raciocínio, de uma mudança radical de conceitos, de concepções, de hábitos. Isso é arrependimento, uma mudança de vida. Não apenas uma declaração, não apenas uma confissão. Isso é só para o mundo? Isso é só para os ímpios? Não. Isso é para a igreja. Essa palavra é para a igreja, que deveria dar testemunhos e não tem dado, infelizmente, sobretudo nesses dias. Infelizmente, que muitos aceitam a Jesus, mas querem um evangelho que não exija nada. E o evangelho exige. E como exige? É que muitos vêm para Jesus, mas não tem mudança. Querem viver exatamente como viviam antes. Pensam que vindo para Jesus podem viver ainda como viviam antes. O Senhor Jesus, quando se dirigiu aos fariseus, ele fez várias advertências em Mateus capítulo 23, verso 33. O Senhor Jesus chama os fariseus de serpentes, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? João Batista, igualmente, quando se dirige aos fariseus, ele diz: raça de víboras, produzi frutos dignos de arrependimento. É que muitos vêm para Jesus, mas continuam com a mesma vida
de antes, com os mesmos hábitos, com os mesmos costumes, só acrescentou Jesus, mas não houve uma mudança. Diga misericórdia. O profeta Joel nos diz no capítulo 2, do verso 30 ao 31, Deus, usando a boca do profeta, nos diz assim: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Note que ele chama o dia da vinda do Senhor de grande e terrível dia, porque será luz para muitos e trevas para muitos. Será manhã de sol para muitos, mas será noite, negritude para muitos. Será um dia grande para muitos, mas será um dia terrível para muitos. Será um dia de vitória para muitos, mas será um dia de juízo para muitos. Por isso, o profeta faz duas perguntas: quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem poderá subsistir o dia do seu aparecimento, o dia da sua volta? Mas há um texto glorioso sobre os sinais da volta do Senhor Jesus. Me permita lê-lo com você. É um texto de Mateus, no capítulo 24, que vai do verso 3 até o verso 14. E diz assim a palavra de Deus: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Nesse tempo muitos hão de escandalizar, trair, odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Amados, hoje nós estamos tendo sinais claros da volta do Senhor Jesus. Nós estamos tendo sinais tão claros da volta do Senhor Jesus que nenhuma outra geração teve antes de nós. Olhe para a palavra, o que a palavra está dizendo. Há um clima no ar de algo que está para acontecer. Há uma percepção espiritual. Há um clima de expectativa muito grande, até pelo não crente, até pelo homem mais simples do campo, que não entende todas as coisas. Há uma percepção, ao mesmo tempo, queridos, há um apelo muito forte
em todo o mundo, para que se busquem a Deus, para que se voltem para Deus, para que se convertam, para que se arrependam, para que busquem a Deus em oração, em confissão de pecados. Ouça o que diz a palavra de Deus em Lucas, capítulo 21, verso 11. Haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Há um apelo no mundo inteiro para que as pessoas se arrependam, para que se voltem para Deus. E a receita? A receita é simples. É segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. É um tempo de se voltar para Deus, é um tempo de confessar pecados, é um tempo de arrependimento, é um tempo de busca por Deus. Oremos nesta hora. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem, não dormirá aquele que me guarda. É certo que não dorme, nem dormita o guarda de Israel. O Senhor é quem me guarda, o Senhor é minha sombra à minha direita. De dia não me molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor me guardará de todo mal. O Senhor guardará a minha alma. O Senhor guardará a minha entrada. O Senhor guardará a minha saída, desde agora e para sempre. O zelo da tua casa me consumirá. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Pai querido, Deus santo, Deus forte, Deus poderoso, Tu és o arrimo da nossa sorte, Tu és o nosso escudo, Tu és o nosso amparo, Tu és a nossa força, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso seguro, Tu és a nossa proteção. Deus querido, é com temor e tremor que nós nos dirigimos ao Senhor, com arrependimento, com confissão de pecado, Senhor, reconhecendo a nossa fragilidade, reconhecendo o Teu grande poder, a magnitude, Senhor, do Teu poder. Ó Deus querido, reconhecemos a nossa dependência completa e total do Senhor, reconhecemos nossas fraquezas, reconhecemos nossos pecados. Ó Deus, nós temos sido negligentes para com o Senhor. Pai querido, nós temos pecado contra o Senhor, nós temos ofendido ao Senhor, temos manchado a Tua santidade com o nosso pecado, temos entristecido ao Espírito Santo. Senhor, tenha misericórdia de nós, nos perdoe os pecados, Senhor, nos lava, Jesus, com Teu sangue, nos purifica, Senhor, e seremos mais alvos do que a neve. Tributamos a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o poder, a santidade, a soberania, a grandeza, a majestade. Tu és digno, Cordeiro, de toda a honra, de toda a glória, de todo o poder. Nos abençoa, Deus, nos fortalece, ó Deus, nos encoraja, ó Deus, nos dê um novo ânimo, Senhor, aumenta a nossa fé, Senhor, a cada dia, ó Deus, que possamos continuar firmes no caminho do Senhor, cada dia mais, porque o dia do Senhor se aproxima, o Senhor vem como um juiz, não vem mais para sofrer. O Senhor já sofreu tudo o que tinha que sofrer em nosso lugar, pagou o preço da nossa culpa. Agora o Senhor vem soberano, triunfante, como juiz para julgar toda a terra. Senhor, Maranata, nós te dizemos, Senhor, vem, Senhor Jesus. Nós aguardamos ansiosamente a Tua volta, Senhor. Graças te damos. Pai, eu oro por essa pessoa que
que está orando comigo nesta hora. Eu oro por essa família que está sendo alcançada por essa palavra nesta hora. Deus, Pai, sobre esse lar a tua glória nesta hora. Deus, venha o teu poder, Senhor. Eu abençoo, Deus, essa casa. Eu abençoo, Deus, essa família. Eu abençoo, Deus, essa pessoa com seu coração quebrantado na tua presença nesta hora, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te proteja, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus.